Quer saber como são produzidos discos, tambores e pastilhas da Fremax? Fique ligado, começa agora o Fremax na Estrada. Então, conforme foi feito o convite na websérie anterior, estamos aqui na fábrica com a presença do Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Valeu, Henrique. Missão dada é missão cumprida, né? Em Joinville, com clima característico, uma bela chuvinha, uma garoazinha. E eu estou muito ansioso, curioso, na verdade, para conhecer o processo de fabricação dos discos de freio, das pastilhas e dos tambores da Fremax. Para auxiliar nós na visita aqui, Alexandre, vamos chamar o Júlio. Tá? Bom dia, Júlio. Bom dia, Alexandre. E aí, Júlio, beleza? Tudo certinho. Bem-vindo à Fremax. Vamos conhecer o nosso processo de fabricação? Agora. Vamos lá. Então, Alexandre, o processo de produção da Fremax como um todo, ele passa por controles rigorosos em todas as etapas do processo, na fundição e na usinagem, depois a gente vai ver. Mas um dos controles mais importantes, eu diria que seria esse daqui, ó. Em todas as fornadas, nós retiramos uma amostra do material que nós vamos vazar e vai virar peça. E antes de esse material virar um produto da Fremax, um disco de freio, nós fazemos uma análise química, em 100% desses casos. É feita uma análise, antes de fazer aquele derretimento ali do metal, é analisado a composição desse... A hora que o material entra no ponto de fusão, que ele está, digamos, em estado líquido, retira-se essa amostra, vem para o laboratório, faz análise química estando ok, aí sim é liberado para virar disco de freio. Entendi. E como é que funciona isso? Dá para mostrar para a gente? O Jones vai fazer então a verificação dessa amostra para nós ver se quimicamente isso está ok ou não. Esse espectrômetro, ele analisa por gases que o metal solta? Você, então... Ele vai fazer a queima e a evaporação depois desses gases, ele vai ele vai fazer a leitura dos componentes químicos. Ah, interessante. É um teste rápido, geralmente? Sim, é rápido. Demora um pouquinho mais a preparação dessa moeda, tem que retificar ela numa salinha ao lado e tal, mas o processo como um todo, eu diria para você que leva uns 3 a 5 minutos. Em cada amostra são feitos 3 queimas para que a gente possa tirar a média dos valores lidos pelo equipamento. Ah, sim. Então pega essa moeda e vai girando ela ali dentro, Isso. vai pegando, vai fazendo 3 pontos diferentes. Isso, ela faz em 3 pontos diferentes. Ah, tá bom, obrigado, Jones. Então a gente viu aqui que a composição química está ok. Então, para agilizar o processo, uma vez que a moeda está ok, o forneiro já vem, aperta esse botão, que já acende uma luz verde lá na linha, dizendo que está ok e pode vazar o material. Legal, bem interessante. Então, confirmou, o material, a matéria-prima está ok, ele vem cá e libera para fazer aquela transferência ali daquele líquido, daquele ferro líquido para os moldes. E vamos supor que em algum caso esporádico não esteja ok. Nível de carbono baixo ou silício, seja lá o que for, faz uma adição de material, num caso né, do carbono, o carburante, refaz uma amostra, faz a leitura e tal, e aí estando ok, faz o vazamento de novo. Então, quer dizer, não tem a possibilidade mínima de um produto Fremax estar com a composição química fora. Legal. Então, Alexandre, a confecção de um disco de freio, eu diria a você que nada mais é do que a junção de 2 processos chaves, vamos dizer, com relação à fundição. Primeiro, a confecção do molde. Nós temos a confecção do molde de areia num processo de fundição que eu diria para você que é um processo único, desenvolvido por nós hoje. Ele é a partir de um ferramental de alumínio, também produzido dentro da empresa, o que faz com que nós possamos ter uma velocidade de desenvolvimento de produto muito rápida. Mas esse processo de fundição, o processo de moldagem, ele tem uma característica importante. A primeira delas, ele me garante o dimensional da peça. Tá? Ele tem uma precisão dimensional muito grande. E o segundo ponto é a reutilização dessa areia em 100%. Nós podemos reutilizar toda a areia do processo para infinitamente ficar refazendo moldes. Entendi. Uma coisa que eu estou observando aqui, que eu estou achando curioso,
é que essa aqui é uma peça que nem foi usinada ainda. Isso. Né? Ela está no estado bruto, depois que ela sai daquela forma, correto? É isso, né? Do molde, né? Isso, do molde. Do molde. Mas eu vejo que ela tá, a precisão, o acabamento da peça está praticamente, parece que tem pouca coisa para ser feita aqui, tamanha a precisão desse molde. Isso tudo reflete ali na hora da usinagem, que vai deixar isso mais fácil. Só para você ter uma ideia de comparação, os processos de moldagem convencionais, eles pedem muitas vezes que eu deixe um sobremetal, que é justamente o material que a usinagem vai tirar, de 3,5 milímetros. Eu consigo, nesse processo nosso de fundição, retirar até 0,8, ou seja, 8 décimos só. Tamanha a precisão do processo. Eu falei do processo da moldagem em si, como processo-chave, e o outro é o processo de fusão, que nós temos um rigoroso controle desde o recebimento da matéria-prima e também um controle muito grande na composição química do material. Eu vi a preocupação de vocês antes mesmo de liberar o preenchimento desses moldes. Exato. E vejo que depois tem uma preocupação com o pós. Depois de feito o material ainda vem conferir a dureza, tem outros testes que são feitos antes. Como eu te falei antes, Alexandre, o processo como um todo tem um rigoroso controle nas etapas como um todo. E claro que a gente mede a dureza, resistência à tração e todas as características importantes que uma peça precisa ter para depois ir para a usinagem. Maravilha. Agora que você já conheceu a nossa fundição, chegou a hora de conhecer a usinagem. Vamos lá? Vamos lá. Então aqui é uma das nossas linhas de usinagem. Essa linha, no caso, aqui é uma linha totalmente automatizada, do primeiro processo até o último. Todas as etapas são robôs que fazem o manuseio dessas peças. A gente recebe ela dessa forma bruta, como nós vimos lá na fundição, e ela vai passando por etapas que vão fazendo a usinagem do primeiro lado, do segundo, da furação. A última operação ela é muito importante porque ela tem o controle do acabamento da peça como um todo. A gente faz o controle do RA e do RZ dessa superfície, que é um controle fundamental para um bom assentamento depois da pastilha de freio. E uma característica principal do disco de freio também, que você sabe bem, é o batimento. Então esse controle de batimento da perpendicularidade dessa parte com a pista de freio, onde é um encosto no carro, ele é fundamental. Então a gente vai dar uma olhada como é que se faz o controle aqui, tá bom? Esse controle nada mais é do que, na verdade, uma simulação da peça montada lá no carro. Ô Roberto, tu pode fazer um controle para nós? Ó Alexandre, esse aqui que o Roberto vai mostrar para nós agora é um dos principais controles num disco de freio. Aqui nós vamos ver agora o controle de batimento da peça, que é o Renault, paralelismo das pistas de freio e do DTV também, que é a variação de espessura no perímetro do disco de freio como um todo. 3 sensores inferiores e 3 superiores fazem a leitura simultânea da peça como um todo, e o próprio software faz o cálculo e já mostra aqui na tela para o operador se a peça está ok ou não. Nesse caso, como está o mostrador mostra tudo verde, significa que está tudo certinho, de acordo com as tolerâncias especificadas pela montadora. Outra característica também não menos importante do que o Renault é a leitura da rugosidade da pista de freio, ou seja, nós vamos ver se o acabamento dessa peça ele tem uma ponta ali de diamante que faz a leitura dos picos e vales e dizem se essa pista de frenagem aqui está de acordo com a tolerância também ou não. Nesse caso, a montadora pede um RZ máximo de 8 micron, e nós estamos falando aqui de uma peça com uma leitura de 6.9. Isso é por amostragem? E quanto tempo que faz a RZ, Roberto? Cada 15 minutos nós fazemos todo esse procedimento. E depois passamos para o relatório. Porque o que a montadora faz? Ela faz uma análise do teu processo
ele faz um cálculo da capabilidade do processo. Então ele diz que de acordo com a capabilidade do seu processo, você precisa fazer esse tipo de controle de tanto em tanto tempo. Aí já gera a carta de CEP tudo automaticamente. Saindo então, Alexandre, das máquinas que fazem a usinagem da peça como um todo, primeiro lado, segundo lado, face, nós vamos para essa operação aqui, que é um centro de usinagem, um centro de furação, que faz a furação. Todos os controles de circularidade, cilindricidade desses furos são controlados também na mesma máquina que nós vimos antes, que faz a leitura de todas as cotas da peça como um todo também. E essa parte aqui é fundamental, né? Porque se esses furos não estiverem ok, eles não vão encaixar no carro. Então, essa peça aqui, essa parte do processo, ela também tem um controle muito rígido com relação a posicionamento desses furos. Saindo então do processo de furação, nós vamos fazer a medição agora do desbalanceamento da peça, ver se em algum ponto ela tem algum ponto de desbalanceamento de massa. Apesar de fazer a leitura hoje de 100% das peças que passam por essa linha, uma quantidade, digamos, relativamente pequena é removido o material, justamente por causa da precisão no processo de fundição que a gente tem. Aqui na tela ele vai mostrar se tem algum desbalanceamento de massa. O próprio equipamento já faz a remoção automática, se necessário for. Faz a leitura mais uma vez para confirmar e aí a peça é liberada. Então agora ele vai fazer de novo a leitura. Aí tá ok, aí a peça está liberada. Um outro diferencial que a empresa oferece, também muito importante, é a embalagem. O pessoal fala muito sobre o design da nossa embalagem, sobre a beleza dessa embalagem, mas é uma embalagem muito mais só do que só a beleza que ela oferece. É uma embalagem, primeiro, que precisa garantir a integridade do produto em todo o território nacional, e também a Fremax exporta para mais de 60 países. Então imagina que essa peça precisa chegar íntegra, intacta, lá na Austrália, por exemplo, ou no Oriente Médio, Estados Unidos. Essa embalagem hoje, ela oferece uma proteção muito grande para a nossa peça. E outro ponto importante também, que ela é feita 100% de material reciclado. Bom, 100% desse material plástico da embalagem ele é reciclado, né? 100%. E a gente vê no dia a dia de oficina mecânica que ele é mais útil. Sabia que é utilizado dentro das oficinas mecânicas aí para guardar a peça, lavar a peça, então o negócio vai muito além. Exatamente. Quando a gente chegar depois na fábrica de pastilha de freio, a gente vai mostrar um pouquinho sobre a embalagem da pastilha também. E quando nós desenvolvemos aquela embalagem, nós também pensamos na reutilização dela pelo mecânico. Passados os processos de fundição e usinagem que a gente já viu, aqui está o nosso estoque. Esse estoque hoje ele é todo com endereçamento eletrônico. Então o cliente coloca um pedido eletronicamente, o pessoal da expedição vai nos posicionamentos corretos, monta o picking e daqui ele sai. Atende todo o território nacional e mais de 60 países hoje que a Fremax atua também. Então peraí, então a Fremax ela não é só a nível Brasil, ela também exporta. A Fremax tem uma veia muito forte na exportação. Hoje 40% de tudo que nós fazemos vai para o mercado de exportação. Inclusive nós temos unidade fora do Brasil, nós temos uma distribuição na Holanda e outra na Argentina, mas também exportamos para Oriente Médio, Estados Unidos, Austrália e assim vai. Quer dizer, são mais de 60 países. Inclusive tem até um negócio interessante, no Brasil o pessoal pega muito no nosso pé por causa dos termos em inglês, Carbon Plus, na embalagem. Isso, Ready to Go, Stop and Go, Painted Disc. Isso na verdade por quê? Porque nós temos um estoque único. A mesma peça que vai para um mercado, por exemplo, super exigente como o mercado alemão, é a peça que você recebe aqui no Brasil. Então nós usamos o inglês por quê? Porque é a língua universal. Maravilha. Vamos agora lá conhecer a nossa fábrica de pastilha de freio? Vamos sim, agora. Bom, Alexandre, aqui é a menina dos olhos, vamos dizer assim, de 2017. Nós iniciamos a produção e a comercialização de pastilhas de freio em 2017.
depois de 30 anos produzindo somente disco de freio, a Fremax entrou esse ano com pastilha de freio e cubo de roda. E aqui está o nosso produto. Ele é um produto que tem muitos diferenciais de qualidade, tá? E assim como no disco de freio também tem uma embalagem interessante. Uma embalagem que garante a integridade da pastilha de freio, tanto no mercado nacional quanto para exportação. Sem contar que, assim como você falou no seu vídeo anterior que eu assisti, os mecânicos também gostam e acabam utilizando essa embalagem. Para falar um pouquinho dos diferenciais técnicos da nossa pastilha de freio, eu vou chamar o Valdir de Brito, que é o gerente da fábrica e responsável técnico pela nossa pastilha. Maravilha. Chega aí, Valdir. Opa! E aí, tudo bem? Tudo bem, Valdir? Opa! Falar um pouco da pastilha de freio Fremax. A pastilha de freio Fremax teria vários motivos para ser considerada, para a gente dizer que ela é a melhor do mercado. Mas 2 pontos eu quero chamar a atenção. É a questão da distância de parada. A nossa pastilha ela possui a menor distância de parada entre os outros concorrentes. Isso comprovado em teste de Link, é uma empresa que realiza o teste em dinamômetro, que realiza esse teste de atrito, de coeficiente de atrito, e a pastilha Fremax demonstrou coeficiente de atrito alto e constante em diversas condições de temperatura e velocidade. Então isso dá ao usuário a garantia de ter um produto realmente de alta eficiência quando comparado com produtos de montadora ou qualquer concorrente. Outro ponto que a Fremax também não descuidou em momento nenhum é a questão do conforto acústico. Então você veja que a composição de atrito, essa massa de atrito, possui ingredientes específicos para reduzir a vibração, ingredientes específicos para atenuar qualquer tipo de ruído. Isso na questão da composição. Além disso, a plaqueta metálica, essa ancoragem metálica, a Fremax utiliza a plaqueta com espessura superior ao dos concorrentes, seguindo rigorosamente um padrão de qualidade das montadoras. E por fim, também a Fremax optou, já com esses 2 quesitos para melhorar essa questão da acústica, ainda a Fremax utiliza em todos os seus itens uma película anti-ruído. Em todos, 100% dos nossos itens é composto com essa película anti-ruído. Bom, então a gente vê aqui uma preocupação da Fremax em seguir o que o fabricante do veículo pede, né? Ela respeita todas essas características, mas ela vai além. Em alguns modelos que não é aplicado esse material anti-ruído aqui atrás, a Fremax ela adotou isso na linha completa. Muito bem lembrado. Mesmo que a montadora, mesmo que o produto original não tenha adotado isso no seu conceito original, a Fremax ela sai na frente até nesse sentido, porque 100% dos itens é composto e é utilização dessa película anti-ruído. Valdir, eu fico imaginando a quantidade de trabalho, né, o tanto de pesquisa, sei da sua experiência no setor, para trazer fazer esse casamento em eficiência e conforto. Perfeito. A gente vê que depois que foi retirado o amianto, né, não tem mais amianto nesse tipo de composição. Então, pelo que eu percebi, a preocupação da Fremax é fornecer o melhor, é ser a melhor pastilha de freio do mercado. E é com certeza. E você que tocou no assunto da questão do amianto, desde a eliminação do amianto, muitas empresas partiram para caminhos diferentes para encontrar o produto. Então, no produto Fremax, todos os ingredientes são de altíssima qualidade, são ingredientes nobres, tanto para a questão de atrito, para a questão de isolamento acústico, menor taxa de expansão, ou seja, o produto realmente diferenciado nesse sentido também. E um produto amigavelmente ao meio ambiente. Por quê? Não contém amianto e não contém nenhum tipo de metal pesado que às vezes você pode encontrar em qualquer outra pastilha, às vezes de concorrentes. Maravilha. Obrigado, Valdir. Obrigado, Valdir. E aí, Alexandre? E aí, chefe? Beleza? Tudo Tá certo? meio sumido? Não fala assim. Tudo bem, Júlio? Tudo certo. E aí, eu queria saber o que o Júlio aí passou para você de informação do nosso processo fabril, disco, tambores, pastilhas de freio. Olha, Henrique, hoje eu posso considerar que eu tive uma aula, uma verdadeira aula. Aprendi sobre o processo, inclusive aprendi a respeitar ainda mais a marca Fremax.
que é uma marca que eu já aplico há muito tempo, que eu já disse isso. Sempre faço essas observações nos meus vídeos. E agora, conhecendo também como é feito e também conhecendo a pastilha, é mais uma marca aí que eu faço questão de utilizar. E agradecer aqui demais o Júlio, que teve toda a paciência enquanto o senhor estava lá jogando videogame, né, jogando lá o seu Xbox, alguma coisa. Ele me mostrou em detalhes aí o processo de fabricação. Bom, Alexandre, em nome da empresa, eu gostaria de dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. O tempo não nos ajudou muito, mas queria dizer que as portas estão abertas para você, para o seu canal e para os seus assinantes, tá bom? Muito obrigado. Quando quiser retornar a Joinville, espero que da próxima vez sem chuva, fica à vontade. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, é isso aí. Termina aqui a primeira temporada do Fremax na estrada. Tá? Curtam os vídeos anteriores, onde tem muita informação interessante, e compartilhe com os amigos. Até uma próxima e curta também o canal do Alexandre. Um abraço. Pessoal, um abraço e até uma próxima oportunidade.